Sabe, o anúncio do governo chinês. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, se estou pronunciando corretamente o nome dela, disse que a apreensão de um petroleiro russo no Atlântico foi uma grave violação do direito internacional pelos Estados Unidos. Ela também mencionou as novas sanções que estão se preparando para impor à Rússia, dizendo que todas são ilegais e que ninguém, pelo menos a China, se importaria com elas. Então, na sua opinião, para onde estamos caminhando em relação às últimas notícias da Venezuela? Sabe, o suposto sequestro do presidente venezuelano e as consequências? Esses eventos parecem marcar um novo tipo de confronto entre os Estados Unidos, de um lado, e a Rússia do outro. Tenho que dizer, Nima, que não sei para onde estamos indo, porque não sei o que Trump está fazendo. Existem várias teorias. E, sabe, desde o sequestro de Nicolás Maduro, ouvi muitas horas de podcasts e li muitos artigos tentando entender a situação. Prestei atenção especial ao que os, vamos chamá-los assim, líderes de opinião pró-globalistas estão dizendo. Estamos falando de pessoas como John Bolton e Rory Stewart. Rory Stewart é um ex-parlamentar britânico e fez parte do establishment de política externa por muitos anos, pessoas próximas de Blair. Eles não sabem, certo? Estão apenas supondo. Eles sabem de uma coisa: odeiam Trump, mas não sabem o que Trump está fazendo. Então, seja lá o que Trump estiver fazendo, pode ser diferente do que está comentando. Então isso vai ter algo a ver com o petróleo, porque o petróleo, obviamente, vai ser o grande atrativo. Vai incentivar muitas pessoas em posições de poder nos Estados Unidos, porque você sabe, elas querem esse petróleo. E estou falando de pessoas poderosas em Wall Street. Mas aí, sabe, tem toda essa questão das irregularidades nas eleições, com o sistema de votação Dominion e o software Smartmatic, que de alguma forma tem algo a ver com a Venezuela. Aparentemente, alguns desses servidores eram operados a partir da Venezuela. Ou algumas pessoas dizem que o software foi criado lá, o que eu não sei se é verdade. Mas houve outros países que foram mencionados por seu papel nisso, principalmente a Sérvia. Então, sabe, já lá em 2020, ouvimos falar sobre a Venezuela e a Sérvia terem algum tipo de papel na manipulação de eleições, não apenas nos Estados Unidos, mas em geral. Mas depois, quando o caso veio à tona após as eleições de 2020, descobriu-se que fazia parte de uma rede internacional maior. E então, houve um grande número de depoimentos, declarações de testemunhas e declarações juramentadas sobre essas irregularidades na votação. Depois, os executivos da Dominion Systems desapareceram de repente, os executivos dos Estados Unidos, e transferiram alguns de seus escritórios para o Canadá, do outro lado da fronteira. Eles tinham uma sede regional, acho que em Toronto. E uma das pessoas envolvidas era Lord Mark Malloch Brown, que é um associado muito próximo de George Soros. Mas além de haver algumas pessoas venezuelanas envolvidas, aparentemente algumas delas eram ministros do governo, e um empresário venezuelano, que supostamente era o acionista controlador da empresa de software Smartmatic, o rastro de propriedade se perde na rede de centros offshore, muitos dos quais estão no Caribe. Você sabe, desde a década de 1960, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, criou 14 centros financeiros offshore que são completamente não regulamentados. Eles operam fora do alcance do direito internacional, para quem ainda acredita nesse conceito. E são totalmente opacos, não regulamentados, em mãos privadas. Então o rastro se perde ali. Exatamente como a Venezuela se envolveu em tudo isso, eu não sei. Mas veja, quando um país está sob sanções muito rígidas, ele se torna muito poroso. Por exemplo, a Síria foi colocada sob as sanções César, e então nada funciona no país.
As pessoas não têm dinheiro nem futuro. E eu imagino que as agências de inteligência ocidentais consigam se infiltrar facilmente e fazer muita coisa com subornos. Então pode ser que Nicolás Maduro saiba um pouco sobre isso. E há também o aspecto do tráfico de drogas, que, como sabemos, não há drogas em quantidade significativa entrando nos Estados Unidos vindas da Venezuela, nem fentanil indo para os Estados Unidos a partir da Venezuela. Mas toda a rede de lavagem de dinheiro que possibilita esse tráfico de drogas também envolve o tráfico de pessoas, porque alguns desses mesmos cartéis que controlam as redes de drogas também facilitaram a logística e as travessias de fronteira para milhões de imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos. E sabemos que cerca de 8 milhões de venezuelanos deixaram o país nos últimos 10 ou 20 anos, e presumivelmente muitos deles acabaram nos Estados Unidos. Então, novamente, eu não tenho a resposta para por que Trump queria que Maduro fosse sequestrado, mas há muitas evidências circunstanciais sugerindo que isso pode estar relacionado às máquinas de votação e ao esquema de manipulação eleitoral, além do tráfico de, como se diz, drogas, pessoas e armas para os Estados Unidos, e depois a lavagem do dinheiro para fora dos Estados Unidos. And then laundering the money out of the United States. But there it seems that Canada is playing a major role, you know? Mas parece que o Canadá está desempenhando um papel importante, sabe? Ontem mesmo publiquei um artigo intitulado "O destino da Venezuela é um alerta para o Canadá", o que pode soar surpreendente, o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas eu não inventei isso. Esse foi, na verdade, o título do editorial do Globe and Mail de domingo, então, o que há uns 5 dias. O título era literalmente "O destino da Venezuela é um alerta para o Canadá". E aí você pensa, bem, seria paranoia imaginar que o sequestro de Nicolás Maduro tem algo a ver com o Canadá? Acontece que nem tanto. Há uma ligação real, e o Canadá está envolvido até o pescoço em negócios sujos. Bem, na fronteira dos Estados Unidos, há vários superlaboratórios no Canadá, produzindo coisas como fentanil, metanfetaminas, Xanax, todo tipo de droga ilegal, que são contrabandeadas para os Estados Unidos. A sede dessa operação parece estar em Toronto, mas também na Colômbia Britânica. E a maior parte do dinheiro que foi lavado de volta dos Estados Unidos, porque todas essas vendas são em dinheiro, certo? A maior parte desse dinheiro estava sendo lavada de volta para o Canadá. E houve então eu tenho que... Não posso detalhar tudo isso porque é muito extenso, mas em março uma publicação online chamada The Bureau publicou uma entrevista muito extensa com um certo David Asher, certo? David Asher é um ex-alto funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos que tem fortes ligações com o aparato financeiro e de segurança nacional do governo Trump. Eles têm se esforçado muito para desmantelar essas redes de tráfico de drogas no Canadá e conseguiram fechar um superlaboratório, que, segundo eles, era o maior e mais sofisticado laboratório de síntese de fentanil já encontrado. Ficava no Canadá, na Colômbia Britânica, perto dos Estados Unidos. O dinheiro das vendas desse fentanil estava sendo lavado de volta para o Canadá, principalmente por meio do TD Bank. Você sabe, muita gente pode ter contas de corretagem com a TD Brokerage. You know, a lot of people will have maybe brokerage accounts with the TD Brokerage. That's the organization. Você sabe, essa é a organização. E ao que parece, esta é a maior operação de lavagem de dinheiro da história dos Estados Unidos. Em 2022, houve algo chamado Comissão Cullen, C-U-L-L-E-N, que publicou um relatório extenso sobre isso. Então, 2022, certo? Quase 4 anos atrás. De lá até agora, o governo canadense não fez nada. Ninguém foi preso. Eles não desmantelaram nem a organização de lavagem de dinheiro, nem as redes de tráfico de drogas. É por isso que os canadenses estão se sentindo muito, muito nervosos com isso, porque o governo Trump está tentando reunir todas essas organizações. Tráfico de drogas, contrabando de pessoas, como se chama isso? Money laundering of the drug money.
lavagem de dinheiro do tráfico sob a legislação antiterrorismo. Porque por meio dos processos legais normais previstos no direito internacional, os investigadores americanos têm sido completamente incapazes de rastrear essas redes. O Canadá tem algo em seu sistema jurídico que deveria proteger os direitos humanos e garantir a justiça. Mas toda vez que os investigadores americanos miram um suspeito, após 90 dias, as autoridades canadenses precisam informá-lo. A propósito, você está sendo investigado. E não há como montar uma operação secreta adequada nesse período de tempo. Então, toda vez que eles vão atrás de alguém, assim que encontram o suspeito, as pessoas desaparecem porque descobrem que estão sendo investigadas. Então eles se mudam seus números de telefone, mudam seus procedimentos de segurança, toda vez escapam do alcance. E os canadenses não apenas se mostraram relutantes em ajudar os americanos nessas investigações, parece que na verdade estavam protegendo essas pessoas. Sabe, eles criaram algo como um ambiente jurídico permissivo em relação ao crime. Certo, isso é o Canadá. Mas também precisamos lembrar que no Caribe existem 14 centros de bancos offshore, e praticamente todos eles estiveram envolvidos em operações de lavagem de dinheiro. E novamente, dentro do sistema normal do direito internacional, eles são intocáveis porque têm imunidade legal completa. Então me parece que o que Trump está fazendo, ou pode estar fazendo, é atacar essa operação, que é absolutamente gigantesca. Há entre 50 e 75 milhões de trilhões de dólares nesses centros offshore. Certo, é absolutamente colossal. E há outra dimensão nisso, e eu preciso mencioná-la porque pode ser relevante. Os russos têm esse sistema na mira há muito tempo. Não sei se o seu público acompanha a rede de ação prometeica, mas eles produzem relatórios muito bons no YouTube e no X. Uma das mulheres que é ativa lá, Susan Kokinda, destacou que em 2014, o chefe da agência russa de combate às drogas, seu nome era Viktor Ivanov, provavelmente ainda é Viktor Ivanov, fez um discurso em uma conferência chamada Desenvolvimento Alternativo para Regiões Produtoras de Drogas. E ele disse que isso é a base dos sistemas financeiros ocidentais. Ele não conseguiria sobreviver sem essa enorme rede de tráfico de drogas. Então Trump declara guerra no Caribe. Marco Rubio disse que esta é a guerra contra as redes de tráfico de drogas e os oligarcas. E então, você sabe, tivemos esse incidente estranho entre russos e americanos no Mar do Caribe por causa de um petroleiro vazio. E agora temos navios de guerra russos e um submarino da classe Belgorod também se dirigindo ao Caribe. Nima, eu não faço ideia de qual é o plano, se é que existe um plano. As ações de Trump parecem tão brutais e com jeito de gangster, sabe? Ações no estilo da máfia que geraram muita indignação e revolta em muita gente. Mas acho que precisamos considerar algumas explicações plausíveis que não estão sendo discutidas, mas que podem estar no cerne do que o governo Trump está fazendo. E então, acho que saberemos com o tempo. Acho que só saberemos com o tempo. O petróleo obviamente tem algo a ver com isso. Como eu disse, vai ser um grande atrativo para os banqueiros e as companhias de petróleo. Mas se você vai entrar em uma guerra suja, vai precisar levar alguns aliados com você. E então, sabe, o sequestro de Nicolás Maduro, tenho que dizer isso, parece tão incrivelmente estranho e improvável que eu meio que suspeito que tenha sido arranjado não entre Delcy Rodrigues, a atual vice-presidente e sucessora escolhida por Nicolás Maduro, nem entre qualquer outra pessoa. Pode ter sido acordado com o próprio governo da Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, de modo que ele simplesmente não teve escolha. Nicolás Maduro simply wasn't given a choice. He had to turn himself in, and that he went voluntarily. Ele teve que se entregar, e foi voluntariamente. Eu sei que há relatos sobre agentes de segurança cubanos mortos e alguns feridos, mas acho que isso é só para enfeitar a história. Porque se ninguém tivesse sido morto em solo venezuelano, isso tornaria Delcy Rodrigues a principal suspeita
de ter entregado Nicolás Maduro. Se houve realmente um tiroteio e pessoas morreram, então os americanos o levaram à força, bem, aí você sabe, ela estaria livre de culpa. Eu não acho que ela o tenha entregado. Eu realmente acho que isso foi um acordo entre Maduro e Donald Trump. Porque veja o que acontece. Maduro vem para os Estados Unidos. Ele parece alguém que acabou de ser rebaixado de presidente da Venezuela a prisioneiro. Ele não faz isso. Ele está sorrindo, abraçando os agentes da DEA, desejando a eles um feliz ano novo, mostrando o polegar para cima e sinais de vitória. Um amigo meu, Ian Burlingham, que serviu nas forças especiais e na inteligência militar, disse não, com certeza. Ele entrou para o programa de proteção a testemunhas porque tem provas importantes para compartilhar, depoimentos importantes. Ele sabe onde os corpos estão enterrados e provavelmente não viveria muito se fosse deixado em liberdade como presidente da Venezuela. Também precisamos olhar para as coisas que não aconteceram, e não apenas para as que aconteceram. Muito frequentemente, quando os americanos tentam decapitar a liderança de uma nação, eles matam. Eles mataram Muammar Gaddafi. Eles não o levaram a julgamento com vida. Queriam matar Bashar al-Assad, se não fosse pelos russos que o retiraram de lá. Sabemos que havia uma ordem de execução contra o presidente Viktor Yanukovych quando ocorreu o golpe em 2014. Novamente, os russos o retiraram. Sabemos que queriam matar Erdogan na Turquia, e assim por diante. Aqui, ele foi capturado vivo, sem nenhum problema, junto com a esposa. Tudo bem, não parece bom, mas pode ser, sabe, plausivelmente parte de um acordo, em que ele disse, certo, eu vou, mas quero que minha esposa vá comigo também. E eles responderam, tudo bem. E outra coisa que não aconteceu foi uma mudança de regime. Então as pessoas vão dizer, sim, houve uma mudança de regime. So people will say like, oh yeah, there was a regime change. No, there wasn't, because other than Nicolás Maduro. Não houve, porque além de Nicolás Maduro ter sido removido, o regime de Maduro permaneceu completamente no poder. Nada mais mudou. Nenhuma mudança legal, nenhuma mudança de governo e assim por diante. Então, todo o caso é claramente inexplicável. E como eu disse, esses observadores globalistas como John Bolton e vários analistas, comentaristas e autoridades britânicas não têm ideia do que aconteceu. Eles realmente não têm uma explicação. Acho que assisti a cerca de 10 horas de podcasts com várias figuras globalistas americanas e britânicas. Anthony Scaramucci, o cara que foi gerente de campanha de Bill Clinton, esqueci o nome dele agora, me fugiu da memória. Campaign manager, I forget his name now, it escapes me. Many of them, and they're all at a loss. Muitos deles estão, e todos estão sem saber o que fazer. De qualquer forma, seria tolice fingir que eu sei do que se trata. Já que você está no Irã, vou dizer uma coisa que acho que não é sobre isso. Não acho que seja sobre o Irã, porque muita gente está dizendo, essa é uma resposta longa, vou encerrar rápido. Muita gente está dizendo, sim, eles foram para Venezuela porque querem garantir o petróleo antes de atacar o Irã, porque o Irã vai fechar o Estreito de Hormuz e tudo isso. Isso não faz o menor sentido, porque a produção de petróleo da Venezuela é inferior a 1 milhão de barris por dia. É 20% do que já foi no auge. Aumentar a produção venezuelana para 3, 4 ou 5 milhões de barris por dia levaria pelo menos 5 anos e muitos bilhões de dólares em investimentos. Além disso, a Venezuela tem um potencial de insurgência de até 3 milhões de pessoas, além de suas unidades militares regulares. Essas pessoas são chavistas até o núcleo. Estão motivadas, indignadas e não vão simplesmente se render. Não dá para entrar em um país e começar a investir 10 ou 20 bilhões de dólares em extração de petróleo se você vai estar constantemente sob ataque e enfrentando uma insurgência. Seria burrice achar que dá para simplesmente entrar na Venezuela e tomar o petróleo deles, porque se está prevendo o fechamento do Estreito de Hormuz. Isso não faz sentido. É irrealista. Então não acho que o cálculo seja certo. Vamos tirar o Maduro e depois atacar o Irã. And then we're going to attack Iran.
some people also saying like, well, there's all these C-17. Algumas pessoas também estão dizendo, tipo, bem, você sabe, há todos esses aviões de carga C-17 dos Estados Unidos indo para a Europa e o Reino Unido, levando tropas, forças especiais e armas. Ok, aparentemente isso é verdade. Mas, sabe, o Trump também quer tomar a Groenlândia. O Reino Unido fica um pouco mais perto da Groenlândia do que do Irã. Se eles estivessem indo atrás do Irã, talvez estivessem enviando essas tropas para o Irã e essas armas para Diego Garcia ou Qatar e assim por diante. Mas isso parece arriscado demais, imprudentemente arriscado. E eu também suspeito que toda essa história sobre o Trump tentar matar o Vladimir Putin não faz sentido para mim, se não por outro motivo. Pelo menos porque, se você se perguntar por que ele faria isso? Is because if you ask yourself why would he do that? What would he possibly gain by assassinating? O que ele possivelmente ganharia assassinando Vladimir Putin? Não há resposta para essa pergunta. Isso é simplesmente loucura. Seria apenas um ato maligno por pura maldade, sabe? Porque não há nada a ganhar. Não é como se, ao tirar Vladimir Putin de cena, a Rússia caísse em suas mãos como uma fruta madura. A Rússia é uma nação muito robusta. Há Patrushev, há Medvedev, há todo tipo de pessoas que poderiam ocupar o lugar de Vladimir Putin. Então, para encerrar tudo, eu diria que não sabemos o que está acontecendo, porque ninguém parece saber. Mas suspeito que, além de uma equipe muito restrita de Trump saber o que está fazendo, os russos e os chineses também sabem o que Trump está fazendo. I think that the Russians and the Chinese also know what Trump is doing.